Felizes os que choram, felizes os que choram. Como eu disse, né? Semana passada eu falei sobre os pobres de espírito. Eu queria muito, se você não ouviu essa ministração sobre os pobres de espírito, por favor, ou escute, assista essa ministração anterior, que eu tenho certeza que ela vai casar bem com essa ministração. Elas falam entre si. Cada bem-aventurança de Mateus 5 fala uma com a outra, é uma sequência. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, vai falar com certeza com bem-aventurados que choram, né? Hoje, como eu disse, é a nossa segunda bem-aventurança e você, se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 5, 4, nós vamos ler só essa passagem de Mateus 5, 4. Bem-aventurado, né? Noutra tradução fala, felizes os que choram, pois eles serão consolados, né? Interessante que dentro dessas 8 bem-aventuranças, esta aqui, sem sombra de dúvida, é a bem-aventurança que mais produz aí paradoxal, né? A palavra falhou, entre as várias outras, as outras 7 bem-aventuranças, né? Essa palavra bem-aventurança, como eu já ensinei aos irmãos, ela traduz, né? Ela tem uma tradução para felizes. Era como se, quando a gente fala bem-aventurados que choram, era como se Jesus estivesse falando. Felizes são os infelizes. Né? Feliz é quem chora. Agora, isso é uma dissonância de tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente aprende, né? A pergunta que a gente faz, lendo esse texto aqui, que a gente ouviu, ou você está lendo nas Escrituras, a pergunta que a gente faz que tristeza é essa? Que choro é esse? Que o cristão conhece e que tem um peso de felicidade. Qual é a tristeza na vida de um cristão que produz alegria? Qual será esse choro na vida de um cristão que quando produz, quando ele vive esse choro tem um peso de alegria? Não sei se você sabe, mas essa palavra chorar, você tem aprendido comigo e você já ouviu com vários outros estudiosos, teólogos, não que eu seja teólogo, né? Não que eu sou um estudioso da palavra, mas essa palavra chorar, ela é do grego, como eu disse, as escrituras elas foram escritas, o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito em hebraico, e essa palavra que nós lemos aí sobre chorar, ela vem do grego, que vem do original grego pantote, que literalmente significa um gemido profundo de dor. A expressão usada aqui nessa palavra pantote do grego seria uma pessoa num desespero de alma profundo, aonde nada na vida se compara ao desespero que essa pessoa está vivendo. Essa mesma palavra pantote, ela é encontrada lá em Êxodo 6:5, que diz, que é uma expressão muito forte, aonde diz que ouvi o lamento dos filhos de Israel, aos quais os egípcios estão escravizando. E eu me lembrei
E o lembrar aqui não é que Deus esqueceu. Quando diz que Deus lembrou, é no sentido de Deus trazer à memória do povo a aliança que ele fez com aquele povo. Então aqui quando a gente olha esse texto do Pantote, que é felizes os que choram, essa palavra choram significa o maior clamor, o maior desespero que alguém pode ter na sua alma. E aí a gente encontra essa palavra pantote, ouvir o choro, ouvir o desespero dos filhos de Israel. Você já deve ter ouvido eu falar em alguma ministração minha, onde eu sempre comparo a diferença entre lamento e murmuração. Deus ouve o nosso lamento, Deus ouve o nosso choro. Deus ouve as nossas lágrimas, o nosso desespero. O que Deus não ouve é a murmuração. Porque a murmuração é reclamar de Deus. É reclamar da vida. Lamento é chorar para Deus, clamar para Deus. E tem outra expressão no Salmo 102, 2, que diz: ouvir o lamento, ouvir o choro, ouvir o desespero dos cativos. E aqueles que estão clamando porque estão condenados à morte. Como eu disse, no grego, quando você estuda o original dessa palavra chorar, não existe uma outra palavra como essa palavra pantote, ou pantote. Não existe nenhuma palavra tão forte que traduz no grego um desespero tão profundo da alma. Quando alguém queria usar a palavra chorar com toda a sua alma, usava essa palavra pantote, né? O choro de perder alguém. É usada também como o choro de alguém que perdeu o filho. Quando José recebeu a notícia, quando Jacó recebeu a notícia que o seu filho José havia sido morto, né, dilacerado por bestas feras, claro que era uma mentira que os irmãos dele relataram para o seu pai Jacó, o choro que Jacó sentiu na alma, o desespero que Jacó sentiu quando soube da notícia do seu filho José morto, né, pela mentira da boca dos seus filhos, a palavra usada lá era essa expressão também de desespero da alma, né, esse choro da alma. É interessante que essa dor que Jesus se refere aí em Mateus 5:4, existe um choro na nossa alma, amado, que esse choro produz um desespero total, aonde não há nada que te console, não há nada que possa te consolar, mas existe uma promessa de Deus. Jesus fala: existe um choro na sua alma que só eu posso te consolar. Existe um desespero na sua vida que somente Deus pode consolar. Querido, eu disse logo no início aqui que chorar e felicidade, estar feliz, porque bem-aventurança é felicidade, é ser feliz, existe uma diferença enorme. Meu querido filho João Pedro acabou de entrar, te amo, filho. O João Pedro está em missões, né? Deve ter tirado um tempinho aí e acessou a minha palavra. Fica até o final, filho, vai ser muito bom saber que você está me ouvindo. Então, quando as escrituras falam que existe aí um desespero da alma, né? Parece meio distonante, alguém que chora na alma e alguém que ao mesmo tempo que esse choro vai produzir felicidade, né? E aquilo que a gente ensina, os valores do reino de Deus, amado, eles são distonantes dos valores desse mundo. Os valores desse mundo, eles vão apontar que felicidade, que alegria, que paz, que plenitude tem mais a ver com o momento, tem mais a ver com circunstâncias, tem mais a ver com situações, mas não é isso. Existe uma alegria que Deus pode produzir num desespero na alma de alguém, que esse desespero, que essa dor, que essa alegria
produz sim consolo, produz sim alegria. Mas quando a gente olha para esse texto, é importante você entender. Jesus aqui, ele não está fazendo apologia, defesa de uma pessoa, melancólica, que cultua a tristeza, que cultua a dor. Ele não apoia aqui gente que gosta de chorar por tudo, né? E, na verdade, uma pessoa que chora por tudo, uma pessoa que está sempre chorando por tudo, é um sinal de algum problema, né? Quem chora o tempo todo tem algum problema. Até porque chorar muito, chorar incontrolavelmente, pode ser até sinal de depressão, hipotiroidismo, pessoa que tem problema na deficiência de vitamina B12, que é a vitamina que acha na carne, que acha no frango. Geralmente, se você for um desses, me perdoa se eu te ofendi, é muito difícil você encontrar um vegano assim dando altas gargalhadas, né? Vegano sempre é uma pessoa calada, quieta, cabisbaixa, semblante caído. Por quê? Porque é justamente carne, é justamente leite, é justamente ovo, que produz essa vitamina B12. E tem gente que tem ausência até de vitamina B12, por mais que ela coma alguma coisa, ela tem ausência e às vezes tem que tomar algum hormônio ali para produzir alegria. Tem pessoas que têm e chora muito, tem muita crise de depressão, né? O sol produz alegria, não sei se você sabe disso. O sol produz alegria. Uma outra questão também que produz muita vontade de chorar é um problema de saúde chamado hipoglicemia. Não sei se você já viu falar sobre hipoglicemia. Geralmente, quem tem problema com hipoglicemia são os diabéticos, né? Porque é uma queda muito brusca, uma queda muito alta das taxas de açúcar. E quando isso ocorre, sintomas de tontura, sintomas de depressão, muito choro, perturbação mental, visões. Eu conheço uma criança que ela tem esse problema e ela vê bicho e aí acaba produzindo muito choro. E é um problema que pode ser resolvido aí com controle nessa questão das taxas de açúcar, né? Então, eu não estou dizendo aqui que chorar muito, chorar o tempo todo é uma virtude que todo mundo tem que ter. Chorar por tudo não é um bom sinal. Mas existe um choro que a Bíblia fala. Existe um choro que as Escrituras dizem que esse choro é o choro que Deus produz no ser humano. Mas o que seria, então, chorar de forma saudável? O que a gente poderia olhar para a nossa vida e pensar, então, o que seria eu chorar de forma saudável? Eu acho que todos nós choramos por pessoas que nós perdemos, né? Gente que não chora por um ente querido, não chora por alguém que perdeu, tem algum problema, né? Eu vejo situações até na internet. Uma vez tinha na internet uma pessoa que era um homem que estava com o violão tocando e ele estava diante do corpo do filho morto. O filho morreu, ele estava no hospital, ele chamou a esposa e começou a tocar o violão. E louvar a Deus, cantar a Deus, assim. Eu acho que as pessoas pegam aquele texto lá de Ló, né, de Jó, e que Deus me deu, Deus tirou, né? E eu acho que é uma experiência que a gente precisa nos inspirar a passar pela dor. Mas é muito estranho as pessoas que elas não choram a perdas dos seus entes queridos. É complicado. Gente que não chora luto adoece do futuro, amado. A gente tem que chorar pelas perdas. Às vezes um divórcio que você passou, que você não planejou, que você foi traída, você foi traído. Você tem que viver esse luto.
Nós vivemos numa geração onde a gente não faz luto nem dos animais que a gente perde, que morre. Aqui em casa, todo animal que morre a gente enterra. E a gente faz questão de levar as meninas. Nós somos uma geração onde a gente não leva filho para velório, a gente não vai lá no velório chorar com a perda do ente querido, chorar com o amigo, chorar com o parente. A gente dá uma passadinha. Os nossos avós não, amado, eles choravam, tiravam até foto. Até um tempo atrás a gente via todo mundo atrás do caixão tirando foto. Hoje os nossos filhos não assistem velório, não participam de velório. Isso vai gerando uma geração, vai produzindo uma geração que não sabe lidar com perdas, que não sabe enfrentar a dor. A gente tem a capacidade de, quando um cachorro morre, quando um cachorrinho de um filho nosso morre, a gente imediatamente já providencia um outro cachorro no outro dia. Para quê? Porque a gente não quer ver filho sofrer. A gente não quer lidar com as perdas da vida. Uma coisa que eu moro hoje numa casa que eu gosto muito. É uma casa que a gente mora de aluguel e é uma casa que eu gosto muito. Ela tem um espaço maravilhoso. Mas como a gente tem chamado missionário, a gente sabe que qualquer hora Deus pode nos levar para um outro lugar, para um outro país. E eu quero viver nessa casa o luto de sair dela. Eu quero despedir dessa casa com minhas filhas, com a minha esposa. As pessoas precisam aprender a viver o luto. Estava comentando com outro amigo meu, um outro grande amigo meu que perdeu o filho, ainda no ventre da esposa dele. E é interessante que ele falou para mim, olha, Eurípides, eu tinha que viver aquele luto. O hospital chega para você falando, não, olha, se quiser é o seguinte, você nem tem contato com o bebê, a gente já dá um jeito de vocês não ter contato com ele, nem sei qual é o procedimento. Mas ele falou, não, eu quero enterrar meu filho. Eu quero chorar em cima do caixão do meu filho. Eu quero ver ele no caixão. Esse choro, amado, é o choro que não fica guardado na alma. Eu ouvi uma história de uma menina que ela foi perdendo uma sequência de pessoas na vida. Perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu a mãe, depois perdeu o esposo. Então foi uma sequência de tragédias onde ela foi perdendo, mas parece que ela tinha que ser forte para outras pessoas, ela não chorou, ela foi guardando aquele choro. Aí, de repente, ela perdeu tinha um animalzinho lá, depois de um tempo, ela perdeu aquele cachorro, o cachorro morreu. E ela ficou chorando 3 dias. 3 dias chorando. E ela perguntou, pastor, por que eu estou chorando tanto por conta desse cachorro? Isso é choro acumulado, gente. A nossa alma, quando não chora, ela vai guardando essa dor. Ainda bem que ela chorou, ela traduziu toda a dor que ela não chorou pelo pai, pela mãe, pelo esposo, naquele animal. Eu já vi pessoas chorarem 4 dias o choro que não viveu com o luto do filho que morreu, porque afinal de contas tem que ser forte. Tem uma expressão que eu particularmente odeio, eu procuro claro que a gente já, como pai, a gente acaba falando, depois pede perdão para o filho, mas isso aconteceu raríssimas vezes na minha vida, engole o choro. A gente tem uma mania de falar, engole o choro. Não, amado, tem que chorar, tem que pôr para fora. Quando a boca não fala, meu irmão, o corpo fala. Fala através de doença, fala através de câncer, fibromialgia. Eu não estou dizendo que todo câncer, toda doença no corpo é fruto de alma calada. Não estou dizendo que tudo, mas acontece isso demais. Tem centenas de estudos falando a respeito disso. Geralmente isso acontece muito nos aconselhamentos. As pessoas chegam para a gente assim, começam a conversar e de repente elas começam a contar da dor, começam a contar da sua tristeza. Aí elas falam assim, pastor, olha, eu prometi para mim que eu não vou chorar. Primeira coisa que eu falo é, por que você não pode chorar? Nós temos que entender, amado, que o choro é algo que Deus nos deu. Deus nos deu a capacidade de chorar. Tem uma glândula aqui no um cantinho do seu olho, dada por Deus.
E essa glândula, ela existe para produzir em você algo muito bom para a sua alma. Chorar, amado, chorar a dor, chorar a tristeza, chorar a perda. Nós choramos por dor física, né? Se não tem dor, se não existe dor física, se essa dor não produzir choro, tem alguma coisa errada. Faz parte. Eu, particularmente, sou um eterno chorão, né? Osana é mais forte, aqui em casa é o contrário. Osana é mais forte, ela tem uma resistência. Eu acho que eu vi a Osana chorar mesmo por dor, eu estou falando por questões de dor física, né? Eu choro até por gripe. Eu lembro uma vez que a Osana teve uma crise de rins, amado. Eu fui uma das poucas vezes que eu vi a Osana chorar mesmo. Choramos por traições, choramos por mágoas, choramos por decepções, choramos por desespero, choramos por saudade. Minha esposa e minhas filhas estão viajando para o Rio de Janeiro. E eu lembro que faltando assim uns 2 dias para elas viajarem, a Sara chegou para mim e começou a me abraçar e chorar, de sabendo que eu ia ficar para trás. Papai, eu quero que você vá. Mas são muitas causas que nos levam a chorar, né? São muitos motivos que nos levam às lágrimas. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. O que Jesus está tratando aqui não é nada desses choros aqui que eu te falei, que é importante. A gente tem que chorar por perdas. A gente tem que viver luto. Eu acredito que as pessoas precisam viver luto. Eu ouvi uma vez uma expressão de um pai extremamente louco, doido. O filho estava morto na frente dele e ele disse: hoje é o meu dia mais feliz da vida, porque é nesse dia que o meu filho está morto, que eu sei que ele está na presença do nosso Deus. É o dia mais feliz da vida. Amado, é esse tipo de gente que fica doente na vida, surta, passa a ter ódio de Deus, fica ali mascarando o seu choro, fica ali mascarando a sua doença. E quando isso eclode, quando isso vem para fora, meu irmão, isso vem através de muita agressão, muita raiva. Deus nos deu choro por um motivo. Quando Jesus estava diante do grande amigo dele, Lázaro, o que ele fez? Ele chorou. Chorou. E ele olha que ele sabia que Deus era poderoso, o pai dele era poderoso para ressuscitá-lo. Mas ele chorou. Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de achar que choro não há virtude. Há virtude no choro. Claro que eu acabei de falar para vocês que eu não estou falando daqueles choros exagerados, né? Onde a pessoa chora por tudo. Eu choro pelo meu nível. Tragédia está acontecendo toda hora. Enquanto eu estou falando com vocês aqui nesses mais de meia hora, quase 40 minutos, milhares de pessoas já morreram no planeta Terra. Agora eu estou chorando por essas pessoas? Não, eu acho que isso é normal. Eu tenho que chorar, eu choro por quem é ligado afetivamente a mim. Essa semana nós tivemos um querido irmão nosso que estava lá lutando contra essa doença do coronavírus. Meu Deus, a minha alma chorou, porque assim, meu Deus, só de imaginar que esse irmão ia perder, que a gente pudesse perder, graças a Deus, ele foi restaurado. Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, ele fala que ele orava para que Deus levantasse, eu acho que foi, não sei se foi Onésimo ou se foi Tito, eu não sei se foi Onésimo ou se foi Tito, só sei que um discípulo dele foi levar comida para ele na prisão, e nessa dele levar comida, eu só sei que ele morava em Filipos, esse discípulo dele. Esse discípulo morava em Filipos, ele foi levar comida para Paulo, levar mantimentos para Paulo, e lá ele pegou uma doença. Sabe, ele foi igual nós estamos aqui, vai levar uma ajuda para alguém, pega um coronavírus e fica acamado. E Paulo explica isso na carta dele, ele fala assim: a minha oração é que Deus o cure,
para que eu não seja tomado de tristeza sobre tristeza. Paulo sabia que a morte produz isso, a doença produz isso. E ele fala, ele foi levantado desse leito de morte para que não produzisse tristeza sobre tristeza. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. O choro que Jesus está falando aqui não é esse tipo de choro. Felizes os que choram, porque serão consolados, traz o peso do choro da perda de um filho, que com certeza é a pior dor que um ser humano pode sentir. Com certeza a pior dor que um ser humano pode, e a gente, meu Deus, não tem desespero na alma do que você ver o seu filho morto diante de você. Eu tive a sensação disso quando um móvel caiu em cima da minha filha Sara. Não existe um único dia que eu não lembre desse livramento. Ela poderia ter morrido naquele dia, porque o móvel era muito pesado e quando caiu em cima dela, ela caiu num vão que o móvel fez e não a esmagou. Mas com certeza, amado, eu estaria muito, muito, muito angustiado na alma durante muitos anos. Talvez até hoje eu estaria angustiado, porque isso aconteceu 2 anos atrás. Mas a dor que Jesus está falando aqui, esse choro da bem-aventurança, desse choro, não é esse choro das decepções, não é o choro da traição, não é o choro da morte, não é o choro normal de seres humanos. O choro que Jesus está falando aqui não é esse choro. E é interessante que essa bem-aventurança aqui é uma sequência da anterior bem-aventurança, que é os pobres de espírito. Porque pobres de espírito é aquele, como você aprendeu comigo, que reconhece a sua miséria, reconhece a sua incapacidade de fazer algo por si mesmo, reconhece que é pecador, reconhece que é condenado pelo pecado. E esse pobre de espírito que chega diante de Deus, que olhou para todas as possibilidades de religiões, ele tentou ir para uma religião, ele tentou se purificar, ele tentou fazer algo por ele mesmo, mas ele descobriu que ele é incapaz de fazer algo por ele mesmo. E nessa incapacidade de se salvar, nessa incapacidade de produzir salvação para si mesmo, a palavra de Deus diz que ele se torna pobre, fala: Deus, tem misericórdia de mim. É aquela expressão que Paulo fala em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará? Essa miséria, esse pobre, esse miserável que chega diante de Deus pedindo misericórdia. É o samaritano que chega diante de Deus e não tem coragem nem de olhar para ele. Essa palavra pobre de espírito, no original, ela significa miserável mendigo, sem nenhuma condição, pedindo clamor, pedindo graça diante de Deus. Mas aqui, nessa bem-aventurança, chorar, esse choro de ser consolado. A pergunta é: que choro é esse? Esse choro, primeira coisa, ele não é carnal, amado. Ele não é um choro carnal. Primeira coisa que nós temos que entender, isso faz parte até de algumas formas de você elaborar algum conteúdo, é primeiro dizer o que não é. O que não é esse choro? Esse choro não é um choro carnal. Eu falei de um choro que é legítimo, chorar pela perda de alguém, chorar por uma traição, por um abandono, e isso é legítimo. Agora, o que não é choro mesmo? O que não é esse choro? Primeiro, não é um choro carnal. Não é chorar por coisas materiais. Não é chorar por patrimônio que se perdeu. Não é chorar por posições que se tinha. Não é chorar por cargos. Não é chorar por dinheiro. Não é chorar por coisas, né? Não sei se você já teve a experiência, falo isso com todo respeito. Não estou desconsiderando a dor de um presidiário, mas não sei se você já teve a experiência de pregar, de evangelizar para presidiário. Amado, tudo que você fala para eles choram. Tudo que você fala para a maioria esmagadora dos presidiários, eles se quebrantam, porque eles estão num estado total de condenação. Mas é interessante, quando eles saem daquele lugar, eles voltam a praticar as mesmas coisas que eles praticaram antes.
mostrando que esse choro não era um choro realmente autêntico, não era um choro do espírito. É semelhante, no aconselhamento acontece muito isso, não sei se você já conseguiu discernir isso no aconselhamento. Tem homens que eles chegam depois de confessar um adultério, depois de serem descobertos num adultério, e aí a esposa não separa, mas permanece ali firme para restaurar o casamento. Ele chega lá, olha, pastor, maldita hora que eu confessei esse pecado. Pastor, estou aqui falando para o senhor, você não tem noção tanto que eu estou sofrendo. Pastor, depois que eu confessei esse pecado para minha esposa, depois que eu confessei esse pecado para os meus filhos, pastor, só eu sei a dor que eu estou vivendo. Só eu sei a miséria que eu estou passando. Porque, pastor, ninguém me respeita mais naquela casa. Ninguém me considera mais naquela casa. Pastor, eu sou tratado como um cachorro naquela casa. Ninguém me respeita, ninguém me honra. Eu, sinceramente, eu me arrependi terrivelmente por ter contado esse pecado lá para minha esposa, para meus filhos, porque eu sei o preço que eu estou pagando de ser rejeitado por aquela família. Amado, vou falar uma coisa para você, essa pessoa ela não tá chorando pela dor que ela causou no coração das pessoas. Ela está chorando pelos privilégios que ela perdeu pelo pecado confessado. Amado, o verdadeiro choro, a última coisa, ou se tem uma coisa que ele não está se preocupando, é com prejuízos. Porque o choro que Jesus fala aqui é o choro do arrependimento do pecado. É o choro da tristeza do pecado. É o miserável, é o pobre de espírito que chora. Ele chora por ser pobre de espírito. Ele chora pela sua miséria espiritual. Ele chora pela sua incapacidade de fazer algo por ele. Ele chora pela sua condição de pecador. Semelhança do marido que chora por ter traído o coração da esposa. É esse choro, quando alguém chega para mim falando assim, pastor, ora por mim aí, pastor, porque eu sei a dor que eu causei no coração da minha filha. Eu sei a dor que eu produzi no coração dos meus filhos, da minha esposa. E eu preciso de graça de Deus para conquistá-las. Eu preciso de muita graça de Deus para conquistar e para curar o coração delas. Essa pessoa não está preocupada com a autoridade. Essa pessoa não está preocupada se estão ou não estão respeitando ela. Ela não chora pelos prejuízos que ela cometeu, pelos prejuízos que estão vindo pelos pecados cometidos. Ela chora, meu irmão, pela dor que ela causou no coração das pessoas. Ela chora pela ingratidão que ela tem diante de Deus. Posso falar uma coisa para você? Todas as vezes que você se entrega ao pecado, você está tendo uma postura de ingratidão diante de Deus. Porque quando você sabe o que Jesus fez por você, o que ele passou na cruz por você, e não estou falando de flagelos, mas por receber todo o pecado da humanidade, por ser banido da presença de Deus e jogado no inferno. Jesus foi ao inferno por nós. Jesus recebeu todos os pecados, desde o primeiro homem que nasceu na terra, que é o Adão, que foi criado na terra, que foi feito por Deus na terra, que é o Adão, até o último ser humano que vai nascer nesse planeta. Jesus sentiu todos os pecados dos bilhões e bilhões de pessoas que já passaram nesse planeta Terra. Jesus sentiu na carne dele todo o estupro, toda a violência, toda a pedofilia, toda a maldade. Ele sentiu na carne dele, na alma dele. E ele sentiu a rejeição do Pai na cruz. E ele foi lançado ao inferno, condenado no meu lugar. Foi ao inferno no meu lugar. E quando eu entendo a miséria que eu sou, e que Deus estendeu essa graça a um pobre miserável, ó, com cego eu andei e perdido vaguei, como diz a canção, longe do meu Salvador. Quando eu entendo que os meus pecados me acusam o tempo todo,
quando eu sei que eu sou um pecador, merecedor da ira de Deus, eu clamo misericórdia. Eu clamo desesperadamente como um pai chora pela perda de um filho. É isso que é o choro. Então eu queria te fazer uma pergunta. Quando você peca, você chora, você fica triste. Isso produz uma tristeza na sua alma profunda. Você fica o dia todo falando assim, Senhor, me perdoa, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Me perdoa. Ou aquilo virou assim, parece que você não importa mais com aquilo mais. Aquilo é algo ali que faz parte da sua vida. Mateus 4,17 fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Querido, põe um negócio na sua cabeça. Não é porque alguém fala que é de Deus, não é porque alguém levanta a bandeira que é de Deus, que essa pessoa vai entrar e vive o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra só pode ser introduzido na vida de um ser humano que encontrou essa condição de arrependimento. Que ele olha para a sua miséria e fala, miserável homem que sou, eu me arrependo. Ninguém pode se dizer cristão, ninguém pode se dizer discípulo de Cristo ou alguém que é representante de Deus na terra sem ter essa condição de arrependimento, de falar, Deus, eu me arrependo. É uma tristeza profunda pelos pecados cometidos. Quero fazer de novo essa pergunta para mim e para você. Será que o pecado é um motivo de tristeza na nossa vida? Será que seu dia acaba, assim, você perde o humor quando você vai lá e peca contra aquele que te amou? Será que o pecado produz tristeza? 2 Coríntios 7, 9 diz, a tristeza de Deus produz arrependimento que leva à salvação. Ninguém será salvo se não passar pela tristeza de Deus. Eu vou repetir isso. Ninguém será salvo se não passar pela tristeza de Deus. Porque é a tristeza de Deus que leva para a salvação. E não para o remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é ficar triste pelo patrimônio que se perdeu, pelo espaço que não tem, pela honra que não se recebeu, pelo aplauso que não teve, a tristeza que leva você a achar, eu devia ter tido isso. Será que a gente chora por ter entristecido o Espírito Santo? Será que existe essa tristeza dentro de nós porque a gente ultrajou a graça de Deus? Será que existe uma tristeza na nossa alma porque apagamos o Espírito Santo de Deus da nossa vida? Será que nós choramos pela vida superficial que a gente tem? Será que nós choramos por não termos uma intimidade de buscar a Deus como a gente busca tantas coisas na vida? Será que a gente chora por não viver a vida que Deus deseja que a gente viva? Interessante, quando você olha 2 Samuel 13, de 1 a 2, diz o seguinte, 2 Samuel 13, de 1 a 2, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por sua irmã Tamar, a sua meia-irmã Tamar. Aminon chorou desesperadamente, ao ponto de adoecer, por causa da sua irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível se aproximar dela. 2 Samuel 3, de 1 a 2. Amado, isso aqui é o choro carnal. Isso aqui é o choro de quem quer possuir carnalmente alguém. Nós não temos o choro de Aminon.
O choro que faz você carnalmente querer as coisas. Nós não temos o choro de Esaú. Olha que texto forte esse texto de Hebreus. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que querendo ainda depois herdar a bênção, ainda depois, parece que nós não sabemos o que aconteceu, mas parece que Esaú caiu a ficha e viu o que ele fez quando entregou a bênção dele para Jacó. Mas a Bíblia fala que ele, nesse choro, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscando com muitas lágrimas. Amado, o que é isso que acontece na nossa vida? Sabe o que é isso? É quando a gente chora só pela bênção. A gente chora só por aquilo que a gente perdeu e não pela pessoa que a gente perdeu. Agora, tem um choro muito difícil nas Escrituras, que é o choro de Judas. Mateus 27, 3-5 diz: então Judas, que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, chorando de remorso. Tem tradução que traduz chorando de arrependimento. Tem tradução que traduz. Ele trouxe as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, pois, disseram: o que importa? Isso é contigo, rapaz. E ele, atirando as moedas no templo, retirou-se para enforcar. Amado, isso aqui para mim é um texto muito complicado. Você sabe por que esse texto aqui é muito complicado? Porque o que Judas fez, amado, esse choro de Judas, a postura que Judas tem diante do seu erro, escute que eu vou te falar, isso é muito sério. A postura que Judas teve diante do erro que ele cometeu, do pecado terrível que ele cometeu, a postura de chorar, a postura de ir atrás daqueles que erraram com ele, a postura de devolver o preço do seu erro, a postura de assumir que Jesus era inocente. Querido, Judas, Deus deu todos os passos na direção da restauração. Diferente de muitas pessoas que nem essa postura que Judas teve, tem gente que tem. Agora, por que Judas fez tudo isso e não achou arrependimento? Muito pelo contrário, foi se enforcar. Com certeza Judas está entre aqueles, amado, que estão mais preocupados com a posição, mais preocupados com o ministério, mais preocupados com aquilo que as pessoas vão falar dele, do que propriamente machucar, ferir o coração de Deus. É óbvio que isso aqui é uma expressão. Ninguém machuca e ninguém fere o coração de Deus. Sabia que eu não sou muito fã da postura do filho pródigo? Porque o filho pródigo, amado, se você for parar para prestar atenção no texto, fala que ele voltou para a casa do pai dele porque não tinha comida para ele comer. Ele fala: voltarei para a casa do meu pai, vou ser empregado porque lá tem comida. Muita gente, até para arrepender, até para buscar arrependimento, sabe aquela pessoa que chegou para você, foi lá, e ele faz um monte de coisa, ele vai lá conserta com um, ele vai resolve com outro, ele vai lá senta, mas aquilo não é fruto de arrependimento. Aquilo não é um choro da alma dele, aquilo não é um desespero pelo que ele fez de errado, é só para ele acertar para ver se ele ganha de volta a posição. É só para ele acertar para ver se ganha de novo o ministério. Tem gente que a gente tem que falar: escute, querido, vou falar uma coisa para você. Você está aí fazendo um monte de coisa, mas será que você está fazendo porque você sabe o erro que você cometeu e o quanto você feriu pessoas, ou você está fazendo tudo para ter de volta seus privilégios? Amado, sinceramente, esse choro não é o choro que Deus fala, que Deus deseja, amado. O choro que Deus deseja, sabe, é o choro de quem? É o choro do Davi. É o choro de Davi. Esse é o choro. Querido Davi,
quando pecou, e olha que o pecado do Davi é aquilo que a gente fala, é pecado cabeludo. Quando Davi chorou, amado, a palavra de Deus diz que na hora, por mais que ele foi denunciado por um profeta, mas a postura que o Davi teve, querido, o problema não são tantos nossos pecados. O problema não é tantos erros que a gente comete. O problema é a postura que a gente tem depois do erro cometido. O problema, a questão maior é a postura que você vai ter diante do arrependimento que você vai ter genuíno, produzindo, como João Batista diz, frutos dignos de arrependimento. Mas Davi, amado, quando ele foi confrontado pelo pecado, ele não orou pedindo de volta o seu ministério. Ele não falou, Deus, me dá de volta meu ministério, Deus, eu que estou chorando, Deus, não permita que o meu filho tome o meu trono, não permita que eu perca o meu reinado. Não permita que isso aconteça, que meu ministério, que a minha autoridade seja perdida. Deus tem misericórdia, porque esse povo aqui não vai me respeitar como rei. Davi disse, Senhor, pequei contra ti. O meu pecado está diante de ti. Faz tudo, Senhor. Mas não retire de mim o teu espírito. Você está vendo o que é? Davi não preocupou com o reinado, tanto é que ele saiu do palácio quando deu todo aquele problema com Absalão. Davi não se preocupou, amado, com posições. Davi preocupou com a presença de Deus que ele não tinha mais na vida dele. Davi não falou, Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti, o meu pecado está diante de mim. Ele não falou, a espada está diante de mim, a vergonha está diante de mim, o ultraje está diante de mim. Tanto é que quando aquele soldado lá me falou o nome dele, me falhou o nome dele, teve um soldado que, quando Davi estava passando, ele estava lá, né? Teve um cara lá que estava xingando o rei Davi pelo pecado que ele cometeu, e aí o soldado já veio para matá-lo, e o Davi falou assim, não, baixa essa espada. O que ele está fazendo, o que ele está falando de mim é verdade. Eu fiz isso aí mesmo. Amado, que coração é esse? Que coração é esse? Tira tudo, mas não tira teu espírito. Amados, esse choro não é um choro teatral. Esse choro não é, amado. Esse choro é do espírito. Esse choro é de saber que machucou, que feriu, que traiu o coração de Deus. Não é um choro que visa restaurar posições. É um choro que visa restaurar corações. O verdadeiro choro do arrependimento não é o choro das posições, não é o choro dos títulos, não é o choro da autoridade, é o choro dos corações das pessoas. É esse choro que Deus consola. É esse choro dessa miséria. É esse choro. É o choro da sua condição de ser incapaz de fazer algo por você. Esse é o choro. Choro do arrependimento profundo pelo mal que você causou a Deus. É uma força de expressão que ninguém pode causar mal a Deus. É o que você causou mal às pessoas. É o choro do pecado. É aquela mulher pecadora, amado, que não está preocupada com nada. Ela não está preocupada com o dinheiro daquele perfume lá de Lucas 7:37. Ela estava ali chorando ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de perfume e derramou aos pés de Jesus, chorando a sua miséria, chorando a sua vida de pecado. Amado, nós vivemos hoje uma geração, amado, que se tornou insensível à vida de pecado. Essa é uma realidade, amado. Nós somos uma geração que a gente está anestesiado do pecado. É uma geração que é uma geração que peca a semana toda, deita com a namorada, se envolve com relações contrárias àquilo que é a natureza. São pessoas que estão completamente envolvidas em pecados claramente condenados nas Escrituras. Tem uma vida de desonestidade, de pilantragem, uma vida de impureza.
Mas no final de semana, quando ele vai para aquele culto top, com aquela música top, ele se sente amado e sai lá renovado. Amado, eu sou de uma época onde final de semana era terrível, porque se eu pecasse durante a semana na escola, quando eu chegava na escola dominical, já era assim, falei, meu Deus do céu. Hoje não, meu irmão. Hoje a gente faz culto para o povo não se sentir condenado por Deus pela vida de pecado que ele sentiu, que ele praticou meio de semana. Essa geração hoje não peca, mano. Essa geração hoje peca e não se sente condenado. O Adão, quando ele pecou, ele teve vergonha de Deus. Hoje nem vergonha de Deus a gente sente. O pecado não está mais produzindo vergonha na nossa vida. Eu queria convidar você a buscar esse lugar de misericórdia. O Espírito certamente vai consolar os corações que olham para si e vê a sua miséria. De falar, Deus, eu sou incapaz de fazer algo por mim. Eu choro diante do Senhor, pedindo misericórdia. Só o fato de você chorar pelo seu pecado já é um ótimo sinal de que Deus fala contigo. Quem não chora pelos seus pecados tem alguma coisa errada na sua vida. E coisa séria. Aqueles que choram pela condição de pecador serão consolados. Serão consolados pela esperança que eles serão perdoados e transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai achar esse choro que amolece a alma dela para o agir do Espírito Santo. A alma petrificada pelo pecado é amolecida pelo choro da alma. Por que nós devemos chorar pelos pecados? Porque quando nós pecamos, o nosso relacionamento com Deus é interrompido. Não que Deus interrompe, é nós que interrompemos. Não que Deus separou da gente, é a gente que está distante de Deus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Pelo Paráclito, pelo Espírito Santo. Romanos 15:5 fala, o Deus de toda consolação enche o nosso coração. O Espírito Santo é o Consolador. Eu queria finalizar com João 17:7, que diz, todavia, digo a verdade, que vos convém que eu vá, para que venha, para que se eu não for, o Consolador não virá. Sabe quando a gente é consolado por Deus? Quando o Espírito Santo vê a nossa vida sem forma e vazia. E ele paira sobre as águas do nosso choro. O Espírito Santo se move sobre as águas do nosso choro e transforma o nosso caráter sem forma. Transforma a nossa vida de pecado. Que você agora dobre o seu joelho onde você está e chore diante do Senhor, e o Consolador será enviado ao seu coração, e você será perdoado, até porque você já é perdoado, mas o Espírito Santo vai encontrar esse lugar na sua vida e vai transformar o seu caráter. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus separou esse momento aqui com você, para que você ouça essa palavra. E nesse primeiro dia da semana, amanhã é o segundo dia, no seu primeiro dia, o Espírito Santo acha no seu coração esse lugar de arrependimento. E que você chore o choro que produz salvação, que produz arrependimento. Deus abençoe. Comece uma semana bem, na presença daquele que te ama.